e esteja recebendo os nossos pensamentos na Tua presença. Que o Senhor seja aquele que receba o culto e ao mesmo tempo nos ilumine para que nós aprofundemos ainda mais no conhecimento do Senhor. Para isso também nós pedimos para que o Senhor perdoe as faltas, os pecados, os pensamentos ruins e nos separe para o Senhor mesmo, mostrando o caminho que devemos seguir. Que o Senhor seja o pastor à frente do teu rebanho, porque a tua palavra mesma diz que o Senhor é o bom pastor, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Obrigado por tamanho sacrifício, obrigado pela morte, pela ressurreição, pela assunção ao céu e obrigado pela esperança que nós temos da vinda do Senhor, que vai nos livrar de todo mal, como tem nos livrado pelo Teu Espírito. E nós te agradecemos por isso, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aqui saudar, né, os irmãos que estão aqui presentes. Então, deixa eu puxar desde o começo aqui. O que eu posso fazer? Ok. Okay, let's stream. Let's see what happened. Vamos ver se eu consigo aqui. Não sei. Alguma coisa. Opa, vou dar o dono aqui. Vamos ver o que acontece. Só um segundinho, meus irmãos. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu vou tentar mais uma vez só, para que o pessoal que esteja no YouTube possa acompanhar também. Mas eu vou saudar vocês, né, que estão aí presentes, né? Só um segundinho. 20. No. Next. Parece que agora está indo, hein? Pode ser problema de Wi-Fi, né? Acho que não. Ok, vamos lá então. Quem está no YouTube hoje, infelizmente, tô com um probleminha, né? Olha, a Aline, Deus abençoe a Aline, a Sandra, né? A Marli, a paz, Marli. Eu sempre tenho visto aqui o Alexandre, né? Eu dou um abraço aí no Alexandre também, né? Gracinha, Mari, né? O Juninho com a família toda, a Marli de novo, nós temos aí o Jorlano, né? Aline, eu não sei, travou alguma coisa lá no YouTube, eu não sei o que foi, né? Então nós saudamos você, Marli, a Érica, né? A Érica do Alex, Edna, esses são os que nós temos no momento aqui, né? E estamos felizes, né? Mas com certeza mais à frente um pouquinho pode ser que venha mais pessoas, né? Por que eu gosto de ler os Salmos? Eu gosto sempre de lembrar isso, que os Salmos, nós não devemos ler os Salmos pensando em doutrina, não é? Doutrina, a ideia não é doutrinar. Quem tem a ideia de doutrinar são os apóstolos, né? Então, todo o Velho Testamento, como ali os Evangelhos, eles têm uma ideia de contar uma história, de dizer uma história. E o Salmo é a mesma coisa, né? O Salmo, ele não deve ser entendido como doutrina, mas ele serve para nos guiar, né? Guia o nosso sentimento, a nossa emoção e aquilo que a palavra de Deus demonstra, né? E ele é cheio de poesias, né? Tem sentimentos profundos quando o Salmo trata do próprio Messias, né? Então, a ideia dos Salmos, ela é sempre nos mover, né? Quando eu li aqui para vocês, né? Elevo meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro, eu elevo meus olhos, né? Tá sempre a ideia do adorador, né? O meu socorro vem do Senhor,
né, que fez os céus e a terra, né? E porque as pessoas gostam dos salmos, né? Os salmos, ele tem hinos, eles eram cantados no templo. Tem ministro de música que trabalhando nos salmos, tem diferentes emoções, né? E eu lembro aqui que eu coloquei, já falei um tempo atrás, 24 motivos que eu coloco que o salmo demonstra, todos eles, né? Esse conjunto dos salmos, né? Fala sobre solidão, né? Solidão, fala sobre amor, fala sobre tristeza, arrependimento, fala para aqueles que têm o coração quebrantado, fala de encorajamento, de vergonha, de exaltação do nome de Deus sobre todas as coisas, um Deus que aparece no texto maravilhado. Aqui o Salmo fala de gozo, de alegria, de proteção, secura, né? O Salmo 42, né? Ali no Salmo 42 eu falo assim que tem uma ciclotomia, né? Ele está no deserto que é água, e ele está depois nos outeiros das vacas de Bazã, e de repente aquele monte de água, e ele não está satisfeito. Então essa ciclotomia, né? Essa insatisfação, porque o vazio é da alma, né? Então secura, medo, raiva, paz, luto, choro. O salmo é de lamento, né? O judeu, ele lamenta muito, como lamenta também o brasileiro, né? Nós, os latinos, né? Nós lamentamos. E o judeu tem muito de lamento, né? O lamento deles é de se rasgar a roupa, sentar em saco e jogar cinza nas cabeças e assim por diante, né? Também temos paz, luta, choro, desejo, esperança, cheio de esperança, coração quebrantado, gratidão, zelo, dor, aflição, confiança. E o que eu gosto sempre de dizer é que os salmos, ele molda, né, a nossa emoção, né? Eu sugiro você desligar tudo, amor, e ligar de novo. Desliga tudo aqui, ó. Vai ali, desliga tudo e liga de novo. A Irlene está tentando fazer a conexão aqui, né, da coisa. Então, os salmos, eles servem para moldar o seu coração, moldar o meu coração, moldar minhas emoções, né, me ajustar às minhas emoções com a emoção das inspirações do Espírito Santo em relação ao salmo. Para domingo, o boletim já está pronto, né? Nós vamos ainda decidir como é que vai ser domingo, no sentido de que depende das informações, né? Até sexta-feira eu combino com o pessoal da música, se nós faremos de novo como fizemos no domingo passado, ou se não faremos, e eu farei da mesma forma aqui, né? Eu farei da mesma forma aqui na minha casa, né? Um cântico, nós podemos então um cântico. Outro dia, então, nossa irmã Érica sugeriu o cântico número 7, né? Que fala que é o único que é digno de receber. E eu quero sugerir aqui, hoje, um cântico que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, para engrandecimento do nosso Deus, né? Do nosso cântico 34, flua em mim, Senhor, a tua graça, né? Flua em mim, Senhor, o teu amor, a tua vida, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Então vamos cantar, né? Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. De novo. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei,
Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Muito bem. Ai, muito bem, irmãos. A Irene desligou e ligou o computador de novo, e eu vou ver se é isso, né? E então eu vou aqui, só mais uma vez eu vou tentar, né? Se for possível, eu vou, né? Espera um pouquinho, deixa eu ver, go live, né? Go live, até aqui tudo bem, criou um título, eu vou pôr aqui estudo da quinta-feira, vou pôr aqui next. Não quero isso. Então, tá tudo certinho, tudo certinho, mas não entra, né? Foi tudo certinho, foi feito tudo certinho de novo. Olá, então, vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos vão comigo no capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Eu vou fazer a leitura do texto e vou trabalhando com vocês nesse texto da Palavra de Deus. Eu tenho visto, meus irmãos, muitos textos da Palavra de Deus sendo trabalhado pelos pastores. Na terça-feira eu falei para uma igreja lá no Rio de Janeiro, né? O pastor me pôs, ele me pôs ao vivo lá, e aí eu falei para a igreja dele toda. Foi uma experiência muito boa, né? E aí eu ouvindo outros pastores e vendo quais textos que eles normalmente usam, né, para a pregação da palavra e tudo mais, e eu fico encantado de ver a criatividade, né? E eu ouvi alguns que conseguem fazer uma arte que eu não consigo, né? Eu quero que o texto me leve à verdade do texto, né? E aí, meus irmãos, a carta aos Romanos, antes que eu leia o versículo 31, 8:31 que vocês têm na mão, eu quero contar um pouquinho, né? Os irmãos sabem que há não muito tempo eu estive lá com a Irlene, lá em Corinto, e eu estive exatamente na cidade, né? No Ágora, né? O mercado deles. E do mercado, então, a gente avista ali a corte de cônsul. Cônsul é o juiz romano, né? E o juiz, então, libera Paulo, dizendo que as questões ali, que foram as acusações que Paulo recebeu, não foram acusações que tem alguma coisa a ver com o problema com os romanos, mas era um problema estritamente religioso, e Gaio, né, o cônsul, falou, não, vocês tomem a providência que vocês têm que tomar, mas a corte não tem nada a ver com isso. E Paulo foi liberado. E Paulo, na pregação da palavra, ele ia nas sinagogas e pregava, e ali é uma cidade romana, mas com muitos judeus, não é, nessa parte aí da Grécia. E nessa cidade romana, Paulo pregava muito. E Paulo, então, fez menção de sair da cidade, mas o Espírito Santo apareceu para Paulo e falou para Paulo para que ele ficasse ali. Você pode ler isso em Atos 18, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo, quando ficou ali, ficou também depois com Priscila e com Áquila, porque tinha tido um edito de Cláudio, o imperador romano, tirando todos os judeus de Roma. Então, Priscila e Áquila tiveram que sair de Roma, e lá eles se encontraram. E Paulo, sabendo que eles vieram de Roma, tudo, e eles ouvindo a respeito da fé da igreja em Roma, Paulo então resolveu, no ano 55, 56, escrever essa carta para os romanos
num desejo ardente de ver essa igreja tão comentada por Priscila e Áquila. Né? Falando, eu quero conhecer essa igreja, eu quero ter algum fruto lá com essa igreja. E ele então escreve essa carta, cuja finalidade dele é de ir até Roma, e de Roma fazer um trampolim até a Espanha, porque a Espanha fervilhava não só de filosofia, de conhecimentos e de artistas e pintores e tudo mais, e Paulo então queria ir lá pregar o evangelho. Né? Possivelmente Paulo chegasse lá na Espanha, possivelmente depois ele pudesse até caminhar até Portugal e ter continuado tentando cobrir toda a Europa. Né? E aí ele escreveu essa carta, e quem escreve é Tércio, e ele dita, né, lá em Corinto, e Tércio escreve muito bem. É uma das melhores não, mas uma carta de Paulo quando ele já está amadurecido. Né? Ele já está, o apóstolo, as outras cartas ele estava mais novo, tudo, mas essa aqui era uma carta que a gente chama da rainha das cartas, como Efésios também é a rainha das cartas. É uma espécie de uma coroa das cartas do apóstolo Paulo. Né? E aí nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 8, ele trabalha sobre justificação pela fé. Né? Dentro dos preceitos, 613, lembra da Romã, 613 sementes, né? Tem ali então, dentro tinha esses preceitos e todas as coisas, e o apóstolo Paulo vai falar assim, não, mas o justo ele vai viver não querendo burlar a Deus através dos preceitos e leis, mas ele vai viver pela fé, porque o justo ele vive pela fé. Eu falo que o judeu ele tem a mania de expandir o pensamento e depois ele encolhe o pensamento, né? Expande e depois ele vai colher dizendo o justo viverá pela fé. Né? O meu justo vive pela fé. Você e eu vivemos pela fé. Né? A fé, Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que vocês também sabem disso. Então eu vou para a leitura. Você fala, mas pastor, então, de 8 a 11, justificação pela fé. De 9 a 11, trabalha sobre Israel e conversão de judeu. E de 12 até o 16 é a parte prática, que sempre tem que ter prática. Não adianta eu saber a doutrina e não ter prática. Não adianta eu saber a história e não praticar o conhecimento que isso me dá. Então isso tem que fazer parte das minhas entranhas, da minha corrente sanguínea, do meu pensamento, do meu falar e do meu andar e do meu viver. 8:31, dentro desse aspecto de justificação pela fé ou de andar pela fé, que é o único meio de você agradar a Deus, ele fala assim, a pergunta é, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois? Meus irmãos, o que você tem dito à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E quando eu escrevi, né, eu trabalhei nesse texto, né, o que ele está dizendo aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas, é totalmente relacionada com tudo que ele falou anteriormente até essa parte que ele chega. Né, até aqui nesse ponto que ele chega, para dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem me garante em todas as situações da minha vida, da minha existência? Quem é que te garante? Qual é o seu porto seguro? Qual é a sua esperança? Onde está o seu coração? Nós falamos, né, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? E nós lemos também outro texto, outro dia, acho que foi na segunda-feira ou terça-feira passada, ou esses dias passados, que eu falei sobre o Isaías no capítulo 6, foi na sexta-feira, né, passada, o Isaías no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, ele levantou, eu vi o Senhor. Para ver o Senhor tem que... Né? Aí, quem é que me garante de todas as coisas? Né? Então, a palavra que vai, que diremos, pois, à vida dessas coisas, é que você e eu, embora cuidadosos que devemos ser, não devemos temer absolutamente nada, não é? Mas como é isso, pastor? É porque dentro desse contexto todo aqui, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Porque no contexto anterior ele está dizendo que porque quem me assiste, ou quem assiste o seu coração, o nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Quem assiste? É o Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo. Quem é que te garante? Quem garante a sua fé? Quem garante você mesmo? Quem garante a sua família? As coisas que nós apreciamos? É que garante.
Mas especificamente você, é o que o apóstolo Paulo está falando, que diremos, pois, a vida dessas coisas? É que o Espírito Santo te assiste, o Espírito Santo me assiste. E é isso que ele vai dizer. Os irmãos podem voltar os olhos acima da página, minha Bíblia está em cima da página, no 8:24, ele fala assim, porque na esperança fomos salvos. Esperança. O que estava prometido no passado agora se concretiza, mas na esperança fomos salvos. Quando fala na esperança fomos salvos, o apóstolo Paulo está transmitindo um otimismo profundo relacionado com a própria pessoa de Cristo no coração dele. Ele fala, porque na esperança fomos salvos. E aí, ele vai dizer dessa esperança, ele vai dar um pulo mais abaixo, né? Quando ele fala assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste, né? Também relacionado com o 24 e o 25, né? Ele fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Quem nos assiste é o Consolador, é aquele que já está no seu coração, aquele que fez um trabalho de regeneração, tornando você uma nova criatura, um novo ser, tendo um novo momento, garantindo você. Quem te garante é o Senhor. Não é a sua capacidade, a sua inteligência ou qualquer coisa, a não ser o próprio Espírito Santo que está no Senhor. E ele te assiste como o Consolador. Ele está presente, o Espírito Santo é presente. Então, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O Espírito Santo, semelhantemente, na esperança, né? Ele me assiste como o Consolador, porque ele é comigo, ele é com você, ele é conosco. Né? Ele fala, ele nos assiste em nossa fraqueza, em meio às inconstâncias da vida, às surpresas da vida, aquelas surpresas nas quais você está preparada e preparado, e eu estou preparado. Tem surpresa, não, tem surpresa que você está mais ou menos preparado, mas de repente ela prega uma peça em você também. E quando você não está preparado, como esse momento em que o mundo fechou, o espaço aéreo está fechado, ninguém sai, ninguém inventa, ninguém acontece absolutamente nada. As experiências espaciais fechadas, satélites, tudo, nada, está em movimento tudo, não é? Estão trabalhando, mas tudo parado. E eu fico imaginando na viagem, nessas viagens que se faz, nesses hotéis mesmo aqui como lá, como que esse povo tá tudo parado, te pegou de surpresa, me pegou de surpresa, e nessa surpresa você tem que se reinventar, no sentido de que temos que nos comunicar, e de repente então você tem que abrir meios para que os recursos aconteçam, abrir meios de comunicação via internet, Wi-Fi, e de repente a vida muda num tanto que você tem que saber que seu celular tem carga, que o Wi-Fi está funcionando, que a iluminação é suficiente, que vocês estão me vendo bem e tudo mais. Então, vai dentro dessa ideia, né, que nos assiste, né, ele é consolador com você e comigo, na nossa fraqueza, em meio à insegurança, em meio ao medo, em meio a qualquer circunstância da sua vida, porque a melhor coisa da fé é quando você se solta. As coisas parecem que, fala assim, nossa, mas está indo tudo mal. Solta. Né? É o que eu falei naquele texto, né, de Isaías capítulo 6. O que fazer quando não se tem o que fazer? O que fazer quando não se tem o que fazer? É o susto. E o que é melhor? É melhor ver o Senhor. Né? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. É melhor soltar, né, tendo fé no Senhor. Então, o medo, né, a fraqueza, a palavra fraqueza aqui eu sempre gosto de dizer que é aquela anemia espiritual horrível que naturalmente nós temos, mas com o Espírito Santo trabalhando no seu coração, toda essa fraqueza agora, ela se torna em força, em disposição, em mente aberta, em capacitação, inteligência, em vivacidade. Porque o Espírito Santo do Senhor trabalha agora na sua cosmovisão de maneira que você pode agir de maneira totalmente diferente, né? Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem é que te garante? Quem me garante é o Senhor, né? E aí vai falar da esperança, vai falar que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, em nossa anemia, porque não sabemos orar
como convém. A nossa oração, meus irmãos, a palavra que sai não é mais importante do que aquela palavra que está no nosso coração. O que é tirado do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, o que vale é a intenção do coração. As palavras, você pode falar errado, você pode ser infeliz, não infeliz, tão infeliz, mas você pode tropeçar em algumas palavras, não tem problema, porque o que vale é aquela disposição sincera no coração que o Espírito Santo vai tirar de você, né? E vai levar na presença de Deus, né? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, esse Espírito, ele intercede, né, por nós, lá de dentro do seu coração, uma intercessão de dentro que vai lá nas profundezas de Deus, que agora então o Pai e o Filho recebem nas suas profundezas espirituais, a minha oração levada para o Espírito de maneira excepcional, né? Mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira, né? Além do normal, sobremaneira, além de qualquer normalidade, além de qualquer parâmetro conhecido. Mas o Espírito Santo, então, ele vai interceder na nossa fraqueza espiritual, porque nem sabemos orar como convém, mas esse Espírito vai lá dentro de nós. E ele é o intercessor. Fala, pastor, Jesus é o intercessor. É. E Paulo está falando assim, e o Espírito Santo é intercessor também. Jesus como por todos, gerando por todos, atendendo a todos. E o Espírito Santo atendendo especificamente você e eu. Na particularidade, na força e na dimensão do Espírito, sobremaneira, né? O apóstolo diz, com gemidos inexprimíveis, inefáveis, indizíveis, ele vai dentro lá e se comunica, né? Comunica a minha oração, que é importantíssima para Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que uma das funções principais na vida do crente é o momento em que ele ora, né? A palavra fala com você, mas quando você ora, né? O Espírito Santo trabalhando em você, e de repente então as suas palavras e você num todo elevado diante de Deus, e parece que isso nos imuniza, te deixa imune, né? Aumenta a sua imunidade, aumenta a sua força. Você vai para uma reunião e chega lá, você está triste, às vezes você nem queria ir, e você chega lá, senta e canta e ora, e de repente você sai você saiu diferente. O Espírito Santo trabalhou no seu coração e você já saiu totalmente diferente, né? Com gemidos inexprimíveis, inefáveis, indizíveis. O Pai é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por você e por mim. E num trabalho divino, poderoso, importantíssimo, né? O 28 fala assim, aqui está falando, sabemos, né? Mas eu estou interpretando, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que eu posso dizer à vista dessas coisas? Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque quando ele fala assim, para o bem daquelas, para o bem das suas ovelhas do seu rebanho, daqueles que estão dentro do aprisco do Senhor, aqueles que oram, que intercedem, que sofrem, que lutam, que levam o pensamento na presença de Deus, que se ajoelha, que busca a presença de Deus. Quando está na frente do alimento, ele agradece. Então, quando ele fala assim, sabemos que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então, a pergunta, que diremos, pois, à vida dessas coisas? O privilégio que você e eu temos, né? Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, antes, ali 13:8 de Apocalipse, antes que o mundo existisse, antes que doença existisse, antes que todas as coisas existissem, nada, absolutamente nada existia, e lá no conselho da soberana vontade de Deus, no conselho do próprio conselho de Deus, no beneplácito da vontade de Deus,
Ele lá naquele momento, ele já fala daqueles, de novo, as ovelhas, que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus para você e para mim? É adorar o Senhor. Primeiro lugar na minha vida, na minha existência, eu sou um adorador do Senhor. Eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Fui chamado para ser então um adorador, uma adoradora de Deus, né? Aí, continuando, né? Porquanto ao que de antemão conheceu, te conheceu, você nem sabia que ia existir, te conheceu, também te designou, predestinou, te designou para serem conforme a imagem do seu Filho, parecendo o Filho, tendo a imagem de Jesus, não em crucifixo, mas em você. E de alguma forma, de algum jeito, o Espírito trabalha em você, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, tem alguma coisa diferente. O Senhor é ali, né? O Senhor designou para que você fosse conforme a imagem, né? A palavra imagem aqui também é muito forte, dando ideia de que as características, a identidade do próprio Jesus, ela agora faz parte de você. Tem coisas de Jesus que aparecem em você e que eclode em você, né? Então, ele te designou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E designou esses também e chamou, os que chamou também justificou, e o que justificou, esses também glorificou. E Deus já te vê na presença dele totalmente glorificado, abençoado. E aí vem essa pergunta, que diremos, pois, a vida dessas coisas? Que diremos? O que você pode dizer? Se você está nessa condição de que tenha uma vida segundo o propósito daquele que te chamou, né? E aí, meus irmãos, continua ele, que diremos, pois, a vida dessas coisas? Olha o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos, contra os designados de Deus? Porque Deus é quem justifica. Quem é nesse cosmos, nesse universo ou fora do universo, seja onde for, vai poder chegar para esse verminho de Jacó que não vale absolutamente nada e acusar de alguma coisa, porque é Deus que justifica. É Ele quem justifica. Então não há obra de trevas, não há absolutamente nada. Eu sou justificado pela graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, e eu sou uma nova criatura. Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai dizer alguma coisa? Porque é Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. O Espírito intercede, Jesus intercede, e com esse nível de intercessão, quem é que vai te acusar de alguma coisa? Porque você está lavado no sangue de Jesus, purificado no sangue de Jesus. E ele continua dizendo, não vou ser longo, ele continua dizendo, quem os condenará? O 35, e quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai te separar? Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Quem é que vai te separar? O verso 35, do amor de Cristo, será tribulação interna e externa? Sofrimentos? Será tribulação, doença, dor? Será angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez? Ou perigo? Ou peste? Ou espada, ou qualquer peste? Isso vai te separar do amor de Deus? Então a pergunta dele é pertinente, o que eu posso dizer à vista dessas coisas? Quem pode nos separar? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem é que pode separar? Quem é que pode te tirar da mão? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, aqueles a quem o Senhor me deu, ninguém arrebata da minha mão. Ninguém, nada arrebata da minha mão. E ninguém, nada em qualquer língua. É ninguém e nada. Em todo esse cosmos, em todo o universo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas as coisas, porém, somos vírus, mortes, temores. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu disse outro dia que o apóstolo Paulo era um aficionado por aqueles jogos pan-helênicos, né? os jogos istmicos, de 3 em 3 anos, pan-helênicos ali na Grécia. Ele gostava de ver, e ele falava assim, em 1 Coríntios 9, né? Aqueles correm por uma coroa corruptível, que é um louro. E você e eu corremos no estádio, né? Para uma coroa incorruptível. E ele via lá o esforço do vencedor, e ele fala assim, mas vocês agora são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por causa desse amor do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados malignos, nem as coisas do presente, daquela época, nem as coisas do porvir agora, nem poderes, nem altura, mais alto que você pode imaginar, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que se transformou, que fez, que virou, que foi criada, não foi criada, mas até qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar. Então aqui você e eu estamos diante dessa pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tanta verdade, de tanta bênção, de tanta intercessão, de tanto cuidado, de todas as coisas que não faz, se você não se separa, porque o Senhor tem um cuidado de você, e esse cuidado de você não é por causa de você, é por amor dele mesmo. Ele, por amor dele mesmo, te protege. Você fala, mas eu sou tão pequeno, pastor, mas ele é grande. Mas eu não mereço nada, mas ele te dá, isso é graça. Mas eu não tenho condição, não importa, é ele que te dá, ele que te busca, ele que te chama, ele que te converteu, você foi até ele porque ele te chamou, te regenerou o coração, te fez uma nova criatura, e você é dele, do rebanho dele. O Salmo 100 fala isso, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Quem poderá nos tirar da mão do Senhor? Que diremos, pois, à vida dessas coisas? Se Deus é por nós no tribunal, qualquer tribunal, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, meus irmãos, nesse estudo de quinta-feira, eu vou parar por aqui, eu quero dizer para você que o quanto que você é amado por Deus, o quanto que você é querido por Deus ou querida por Deus, o quanto o Senhor tem zelo por você, não por causa de você, por amor a Ele mesmo. Ele faz todas as coisas, porque nós somos nessa asteneia, né? Nessa fraqueza, mas ele te atende espiritualmente, que o Espírito Santo te reforça, e de repente você é uma nova criatura, uma nova disposição, e você se prepara, e você se cuida, e lava a mão, e lava o rosto, e entra em casa, e se cuida, e faz o que a ciência fala para você fazer, e por outro lado você vai nessa disposição, dessa força que vem do Senhor, né? E cai 91, né? E cai 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e o do Senhor não é abalado, porque o Senhor é com ele. Que diremos, pois, à vida dessas coisas, se ele é por você e por mim? E o resto? O resto é o resto, né? Eu sei que eu sou do rebanho, nós somos do rebanho do seu pastoreio. Por isso que o salmista fala: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor, né? Rendei graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração, né? Ele vai dizendo a sua fidelidade, né? E o salmo continua, o Salmo 100, dentro dessa mesma visão, né? E eu lembro também de Josué, ali no capítulo 24, ele fala assim: em todas as suas promessas, em nenhuma delas falhou o Senhor. Em todas as promessas. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né?
Não temais. Quantas vezes aparece a palavra não temais? E aí dentro dessa palavra, né, em que se Deus é por você, quem vai ser contra você? Quem que vai se atrever a ser contra você? E você se apropria disso e caminha nessa vida, amando o seu esposo, a sua esposa, amando os seus filhos dos seus filhos, netos, orando pelo pastor, orando pela igreja, pelos presbíteros. E nós vamos caminhar nessa dignidade, irmãos, e vamos atravessar esse deserto, não pela nossa força, mas nós vamos atravessar esse deserto que estamos vivendo agora, no nome daquele que é poderoso para nos livrar de tudo quanto é coisa e nos preservar para si um povo santo. E nós vamos atravessar em nome de Jesus. E na sua tenda não vai entrar praga. Na minha tenda não vai entrar praga. E nada vai acontecer conosco, que nós vamos nos firmar no Senhor. Mas pastor, estão dizendo que vão morrer 240 mil. Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Se Deus é por mim, eu vou ficar preocupado com o que eles estão achando e estão vendo? Vou me cuidar, não é? Mas eles se cuidam para lá, o pessoal se cuida para lá. Nós, como rebanho do Senhor, em oração, em vida espiritual, não é? Porque quando você ora, eu já vou dizer para vocês mais uma vez isso, você se imuniza, você aumenta a sua resistência física, você se fortalece no Senhor. Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Receba, Senhor Deus, do meu coração a adoração que a ti é devida. Receba a adoração, porque eu vou estar em oração. Não por causa da imunização, mas porque eu amo meu Senhor. E do meu Senhor só pode vir bênçãos para você e para mim. E para a glória sempre do nome dele, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno, mais uma vez, nós queremos agradecer pela bênção da tua palavra, pela bênção da motivação do teu servo lá em Corinto, quando já liberto das mãos de Gálio, ele, motivado pelo teu Espírito Santo, ele não pode sair de lá, mas ele produz esse material formidável, que glorifica o teu nome. E o teu nome é glorificado não só por ele, mas por causa da própria pessoa de Jesus, autor e honra, merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E que o coração dos meus irmãos e irmãs e o meu coração seja um coração em festa, sabendo que o Senhor é poderoso para todas as coisas, Criador dos céus, dos céus, dos céus, da terra, desse universo imenso. E eu quero pedir encarecidamente, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o coração dos meus irmãos, ajude-os e sustenta-nos com teu Espírito Santo. E nós queremos guardar essa palavra no nosso coração. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Meus irmãos, amanhã e irmãs, amanhã, de novo, nós vamos estar aqui nesse horário, amanhã às 8, e nós vamos meditar no texto da palavra de Deus. E com certeza o Senhor vai falar ao seu coração, ao meu coração. Né, Sandra? Né? Deus abençoe.